não teria aquela capacidade de convidar pessoas daquele nível para palestrar para vocês. Mas o que eu consegui fazer foi isso. E aí ele vai, na sexta-feira, falar para vocês também sobre a orientação de carreira e o que o mercado exige, porque eles estão lidando com esse tipo de demanda já há muitos anos. E, se não me engano, ele trabalha lá no CTQ há bastante tempo. Talvez desde 2018, já deve ter uns 3 anos aí. E ele faz essas palestras para direcionamento de carreira também, nas outras faculdades e tal. Então, sexta-feira vai rolar uma live no meu canal. Já estou igual um youtuber, né, cara? Eu e o Felipe Magalhães, direcionada para os estudantes de farmácia daqui. Aí eu mandei até um flyer lá, né? Que a gente fez mesmo assim, no improviso. Mas aí sexta-feira eu vou disparar também nos grupos o link para vocês poderem assistir no YouTube, fazerem perguntas. É isso que eu ia falar, professor, porque não está muito divulgado, não, porque a gente não estava sabendo mesmo, não. É. Aí que bom que sexta-feira vocês vão ter esse tempo livre. Eu acho que eu Ah, mandei sexta-feira. num grupo, mas não foi de um grupo da turma de vocês, porque agora a gente não tem mais grupo com vocês, né? Infelizmente. É, tem isso aí, né? Mas é bom que vocês ficam Mas pode. sabendo na aula. Aham. E Ou então tem. pode mandar só pro representante, que aí ele disponibiliza pra gente. Sim. E tem outro recado para dar para vocês que pediram no grupo de professores, que é para responder uma avaliação. Vocês já sabem o que é, né? Aí esse já foi colocado já. Ah, então Esse beleza. foi colocado no grupo. Vamos lá então. Terminando aqui a disciplina, né? O fechar da cortina. Acabou o milho, acabou a pipoca. A gente ainda tem que falar da citologia clínica. E é um timing muito bom esse assunto, justamente com a palestra de sexta-feira. Porque, apesar da nossa formação acadêmica, para que nós possamos atuar nessa área, é necessário que façamos pós-graduação. Então, eu vou fazer um resumo dessa área, falar dos aspectos regulatórios e alguns aspectos gerais para vocês do que é a citologia. Aqui um termo que vai ser usado durante a aula, que é o líquido acítico, é o líquido presente em quantidades anormalmente aumentadas na cavidade abdominal. Então, a próxima vez que você passar na frente de um boteco e olhar lá para dentro, ver aqueles barrigudinhos que estão tomando cachaça, muito provavelmente eles possuem esse líquido acítico nessa. Antônio, Oi, pois não? acho que a Tem como apresentação não está tirar esse prestando, não. líquido? Professor, só fazendo uma vírgula, você tem capacidade e amigos, tanto quanto os palestrantes foram bons, que não se menospreze, tá? E você foi um ótimo mediador, como locutor de rádio, tá excelente, agora vai virar um youtuber, vai fechar com chave de ouro. Obrigado. Não estava aparecendo para vocês, não? Tava não. Ih, devo estar compartilhando errado isso aí. A tela inteira. Agora vai. É porque o nível dos palestrantes foi muito alto, gente. Eu gostei demais. Mas um dia eu chego lá. Aí, ó. Citologia clínica. É, agora ok. Resumo, aspectos regulatórios, aspectos gerais. E aí o líquido acítico, ó. É o líquido que fica na cavidade peritoneal. Tem como tirar esse líquido, sim. É, na verdade, nele que podem ser feitas análises. Assim como em qualquer outro fluido do nosso organismo, né? Então, essa análise citológica, citologia, o estudo da célula, visa justamente pesquisar as células. E uma simples observação da morfologia das células pode permitir que você feche um diagnóstico ou contribua bastante para determinar o diagnóstico de alguma doença. Vamos para a legislação aqui, ó. O Conselho Federal de Medicina deve se abster de impor restrição, isso aqui é lá do ato médico, tá? Foram
foram desdobramentos daquele ato médico que teve lá para 2000 e bolinha, não lembro. Mas eu sei que eu cheguei até a fazer protesto lá em Juiz de Fora, descendo a Avenida Independência, com os outros graduandos da saúde lá contra esse ato médico aí. Então, o Conselho Federal de Medicina deve se abster de impor restrição à atuação do farmacêutico na citologia clínica. Essa é a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. Eu acho que é até o mesmo lá do Sérgio Moro, hein? Em processo com trânsito em julgado em 10/4/2019. Ou seja, não cabe mais recurso. Citologia é a área responsável pelo estudo da estrutura e funcionamento das células humanas. Na decisão, o TRF1 manteve o entendimento de inconstitucionalidade dos artigos 7º, 8º e 9º da Resolução do Conselho Federal de Medicina número 1823 de 2007, que tratavam do assunto, e reiterou a determinação que aquele conselho se abstenha de proibir a aceitação de laudos realizados por farmacêutico, bem como de não reconhecer e ou não aceitar exames de análises clínicas assinados e ou sob responsabilidade do farmacêutico. Então estava rolando uma treta aí, naquela época, em relação aos farmacêuticos que eram responsáveis técnicos de laboratório, que emitia laudos citológicos. E aí a coisa foi para a Justiça e o Conselho Federal de Farmácia conseguiu aí, então, brigar por esse direito. O presidente do Conselho Federal de Farmácia na época, Walter da Silva Jorge João, reforça a importância de mais uma vitória para a categoria farmacêutica no âmbito da citologia clínica, ressaltando que não limitará esforços em garantir o exercício profissional farmacêutico conforme a sua formação acadêmica e previsão legal. Então foi resguardado mais um desdobramento da nossa profissão. E aí existe então essa carreira de farmacêutico citopatologista. Ela pode ser considerada uma especialidade dentro da carreira de análises clínicas. Então é por isso que eu não consigo desdobrar esse assunto com vocês de forma ampla. Porque é algo muito, muito, muito específico. Para aqueles farmacêuticos que querem ir para análises clínicas e para aqueles farmacêuticos que querem se especializar em citopatologia dentro das análises clínicas. E aqui no curso a gente tenta falar dos aspectos mais gerais, né? Se a gente sair com esses aspectos gerais em mente para o mercado de trabalho, já está ótimo. Agora, o que adiantar eu dar várias aulas para vocês sobre citologia clínica, né? Muitos de vocês nem pretendem seguir para a área das análises clínicas em si. Ser especialista em citopatologia ou citologia clínica exige que o farmacêutico comprove o exercício da atividade em data anterior ao dia 3 de dezembro de 2003. Ou seja, egresso de cursos de especialização em citopatologia ou citologia clínica, os quais estejam credenciados pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, até essa época aí, quem já tinha essa comprovação de atividade já garantia automaticamente esse título de especialista em citopatologia. E pelo fato da carreira ser bastante específica, não exclusiva do profissional farmacêutico, podendo ser exercida por outros profissionais como médicos, o farmacêutico citopatologista não encontrará um mercado de trabalho abundante em oportunidades de trabalho. Então, isso é meio arriscado. E esse é o tipo de consideração que vocês têm que fazer daqui para frente, né? Já que vocês estão encaminhando para o final do curso. O que vale mais a pena? Fazer o que gosta ou investir em algo que será lucrativo, né? Eu, particularmente, prefiro a primeira opção, porque tudo que é muito lucrativo demanda muita energia, muitos sacrifícios. Tudo tem um preço. E nessa carreira aqui, a carreira de farmacêutico citopatologista, já existe uma concorrência muito grande
de cursos que já se especializaram nisso. Então, certamente, essa disciplina de citopatologia, nas grades curriculares da medicina, por exemplo, ela é muito melhor explorada, enquanto que na nossa grade não tem espaço, não tem condição de explorar de forma aprofundada. Tornou-se um tema de pós-graduação. E o que o farmacêutico faz especificamente nessa área da citopatologia? No laboratório de análises clínicas, então, o farmacêutico gerencia, monitora e controla a qualidade em citopatologia. Então, não necessariamente ele estará fazendo os exames, mas a gente sabe que as condições do laboratório sempre são flutuantes, né? Então, se ocorre uma nova contratação, o farmacêutico tem que treinar essa pessoa para que ela faça os exames citopatológicos. Geralmente, a coleta do material da citologia também é de responsabilidade dos próprios técnicos do laboratório, incluindo o responsável técnico. Porque a qualidade da amostra é crucial para que se tenha uma boa análise. E, mais para frente, a gente vai comentar aqui, é uma área que é muito abstrata. Certamente é possível mostrar uma mesma lâmina para 2 profissionais especialistas em citopatologia e cada um deles produzir um relatório diferente a respeito do conteúdo daquela lâmina. Então é uma coisa um pouco abstrata, precisa de muito treinamento, de muita prática. Novamente, voltando aqui para o farmacêutico, nessa área. Ele é responsável pela emissão de laudos citopatológicos, é responsável pela supervisão técnica, operacional e administrativa, realiza coleta de secreções e raspados de pacientes, porque o objetivo da citopatologia são as células. Então precisa raspar as células dos órgãos, precisa coletar células presentes nos fluidos corporais, nas secreções, e a integridade dessa amostra é crucial para uma boa análise. É responsável técnico geral do laboratório ou de apenas um setor do laboratório. E responsabiliza-se pelo processo de gestão laboratorial, além de tudo. Então vejam que na análises clínicas a tarefa não é fácil, não é trivial. Dá, de fato, muito trabalho. Onde que atua esse especialista em citopatologia? Em laboratórios de análises clínicas particulares ou em laboratório de análises clínicas públicos? Qual que é a faixa salarial? Aí você vê uma variação imensa, né? Certamente você vai começar por aí, ó, como analista, lá na casa dos 1.200. Um salário bem mais baixo, quando a gente compara com o salário de uma drogaria, que são 40 horas semanais, que não tem seu nome nos laudos técnicos, não tem tanta responsabilidade assim, em comparação com um laudo técnico que é assinado, né, numa avaliação dessas. E com o desenvolvimento da sua carreira, com certeza, conforme você se esforça, se sacrifica, estuda, melhora o seu currículo, o salário vai aumentando e aí chega aí a casa dos R$10.000, talvez mais. Mas leva bastante tempo para construir essa capacidade, né? O mercado precisa te valorizar. E até que você construa essa valorização demora. Como que você se prepara? O curso de graduação em farmácia é uma pós-graduação e uma pós-graduação na área são imprescindíveis para profissionais que desejam seguir carreira de farmacêutico citopatologista. E o ICTQ, que é o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, é líder no mercado brasileiro em pós-graduação para farmacêuticos, além de ser o único que tem em seu quadro
professores renomados com exclusividade, como o ex-diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello. E esse slide aqui eu fiz em 2020. Então, lá atrás eu já acompanhava aqui esse instituto, que parece ser um dos únicos que tem a abrangência nacional. Então, nas regiões, a gente consegue encontrar cursos de pós-graduação para a área farmacêutica. Mas, infelizmente, aqui no Sul Fluminense, nós não temos essa disponibilidade. E isso não acontece só com a gente, acontece com várias profissões, né? Vários cursos da área de saúde estão meio carentes desse tipo de pós-graduação na região. A região antigamente era bastante movimentada nesse respeito, quando as fábricas do Instituto Químico de Resende, IQR, estavam funcionando a pleno vapor. Mas, como eu até comentei aquele dia lá na nossa palestra, elas fecharam. O principal fator que coordenou essa decisão de encerrar as atividades ali da Novartis em Resende foi a baixa automação dos processos que ocorriam lá. Então era uma planta muito antiga. O meu pai trabalhou a vida inteira naquela fábrica. Então, no começo, era Galênica o nome da empresa que estava envolvida ali na produção. E aí, de Galênica, parece que a Galênica se incorporou na Sandoz, e aí a Sandoz é que passou a produzir os medicamentos naquela planta. E, por fim, a Novartis entrou ao final, juntamente com a Clariant, foi mais ou menos na mesma época. Só que os processos todos eram produzidos de forma, entre aspas, manual. Então, isso gera um impacto muito grande para a empresa. Lá em Resende eu costumo ir no boteco, que chama Bar do Garnizé. E lá eu encontro boa parte dos amigos do meu pai que já são também aposentados, né? Então a gente fica conversando sobre o que aconteceu e tal. Eles me relatam que o salário que era pago na Novartis, Sandoz, Galênica, então desde lá de trás, os salários da indústria farmacêutica ali em Resende eram muito altos em comparação com as demais profissões disponíveis na cidade. Então, trabalhar lá era... todos eles falam que a Novartis era uma mãe, né? Tinha toda uma preocupação com a qualidade dos funcionários, tanto psicológica quanto familiar. Então, frequentemente, anualmente, né, havia encontros entre os funcionários e as famílias. Eu tive um grande interesse por essa área, porque eu era bom em química, mas também porque visitava a fábrica anualmente, né? Tinha sempre coisas legais lá para se fazer, aquela história, pula-pula, né, para a criançada e tal. Então, muita gente construiu um interesse em trabalhar lá por conta disso aí. Tinha uma política interna, né, de valorização da saúde também dos colaboradores. As empresas multinacionais são diferenciadas nesse sentido. Eles trazem aquilo que já é feito lá na Europa para a qualidade, para melhorar a qualidade de trabalho aqui para o Brasil. E a gente não está muito acostumado com isso, né? Então eu sempre participei desse mundo da indústria farmacêutica desde criança por conta do meu pai. E, infelizmente, a coisa acabou. Eu me lembro que, enquanto eu ainda estava na graduação, o meu pai recebia estagiários, né, que acabavam sendo incorporados na empresa. E eram farmacêuticos que estavam na drogaria, por exemplo, trabalhando em Resende. Eram recém-formados. Então, como o mercado na época ia de vento em polpa, e você procura notícias da época, você vê que os investimentos estavam aumentando, a planta ia receber um outro medicamento para participar do processo de produção, e por aí vai. Então tinha uma demanda por farmacêutico. Se hoje já faltam farmacêuticos nas drogarias da região, imagina naquela época lá atrás, né? Quase que não tinha profissional aqui na região. E para fazer o indivíduo mudar de outro canto
para morar aqui é complicado também, né? As empresas preferem contratar o pessoal que está nos arredores. Por isso que a doutora Clislane também naquele dia falou da disponibilidade de mudança, né? A gente tem que buscar essas vagas na indústria em outro lugar. Que a indústria farmacêutica aqui da região, infelizmente, foi substituída pela indústria automobilística. Mais uma atribuição para nossas clínicas farmacêuticas. Então, já em 2020, para construir essa última aula aqui, eu pensei nessa questão das clínicas farmacêuticas, porque é algo inovador. O Felipe, que é o meu amigo que vai palestrar sexta-feira, ele me falou de um caso de uma farmacêutica, eu acho que em Cuiabá. Ela montou uma clínica farmacêutica e oferece um leque diferenciado de serviços. Se não me engano, hoje, e ele deve citar lá na palestra, né? Mas só dando um spoiler, é a única clínica farmacêutica da cidade, ou uma das únicas, mas é a única que faz vacinação. E vocês podem perceber que essa vacinação vai chegar uma hora que estará disponível para as instituições particulares também. No começo, essa vacinação do Covid é pública porque, segundo os princípios de igualdade e equidade do SUS, todos têm que receber a oportunidade de se vacinar ao mesmo tempo, né? Você não pode disponibilizar isso para quem pode pagar mais. Então, quando todo mundo já tiver vacinado esse ano, certamente no ano que vem, ocorrerá a oportunidade de comercialização dessas vacinas. Então, ano que vem, a coisa vai estar bem melhor estruturada para a vacinação pública, mas muita gente vai ter a oportunidade de se vacinar nas clínicas farmacêuticas ou drogarias que tenham esse serviço. Quem puder aproveitar essa onda ano que vem, vai conseguir se dar bem. Que certamente serão formadas filas e mais filas, né? Nas portas dessas farmácias. E muita gente não quer procurar um posto de saúde público ou não confia nas condições de armazenamento. E esse é um marketing positivo que pode ser feito para as instituições particulares. Se você for pegar na legislação, para construir um posto de vacinação na sua drogaria ou na sua clínica farmacêutica, você tem que ter gerador. Então a legislação exige que você, instituição privada, tenha um gerador para que quaisquer quedas de energia não prejudiquem as condições das vacinas. A maioria das vacinas, por exemplo, tem que ser armazenada na temperatura de 2 a 8 graus. Por isso que ela não pode ficar na porta da geladeira, por exemplo. Toda vez que você abre a geladeira e fecha, ocorre essa variação de temperatura. Mas nos postos de saúde públicos, eu pergunto, tem gerador? Então, se durante uma campanha de vacinação falta luz, será que essas vacinas estão acondicionadas corretamente? Elas podem ser expostas a esse tipo de variação de temperatura? E a cada vez que a vacina é exposta a uma pequena variação de temperatura, ela perde o potencial imunogênico. Então ela perde o efeito. Então, é uma boa oportunidade a se pensar. Se você já tem farmácia, se você já trabalha numa farmácia que tem as condições de fazer esse aprimoramento para pegar a próxima leva de vacinações em 2022. Então, procure uma pós-graduação em citologia para poder exercer essas atividades assinando laudos técnicos. É imprescindível que você tenha pós-graduação, já que vocês estão formando depois de 2003, né, para conseguir assinar esses laudos técnicos no laboratório de análises clínicas. Dominar o inglês pode ser muito relevante, pois diversos materiais estão disponíveis nesse idioma. Quando você busca livros para baixar, principalmente, né, sobre o tema, não se encontram muitos livros, a não ser aqueles em inglês. E o fator crucial, que é aquele que eu comentei anteriormente, né, sobre
sobre o fato de ser muito abstrato a análise do material, é que aqui não tem como culpar as máquinas. A citologia é de responsabilidade única e exclusiva do analista. Então, não existem equipamentos que colaboram para que aquele laudo seja produzido de forma ideal. É um trabalho manual e é um trabalho cuja avaliação depende exclusivamente da experiência do citopatologista. Então, é um cargo de muita responsabilidade. É aquela questão do tudo tem um preço. É difícil? É. Só que esse tipo de profissional certamente é muito raro. Mas o farmacêutico enfrenta essa concorrência, sobretudo com médicos que se especializam nisso. Teoricamente, o citologista consegue identificar células de qualquer grupo anatômico. Então veja bem, qualquer grupo anatômico. Não utiliza equipamentos, ou seja, não há automação. Depende exclusivamente do conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? É o conhecimento que ele adquire na prática. Não tem controle ou garantia da qualidade, ou seja, há muitos profissionais desqualificados exercendo essa função. Isso também é um fator positivo caso você queira seguir por essa área. E como não tem controle nem garantia de qualidade, não tem automação, o laudo é específico para cada profissional da área, muita gente ruim acaba entrando nessa área também, né? Então a citologia é microscópio, microscópio, microscópio. A prática dá a habilitação real para trabalhar. É que nem a carteira de motorista, né? Eu estou fazendo autoescola, estou nas aulas teóricas, mas por mais que você se dê muito bem nas aulas teóricas e tenha um ótimo desempenho na prova prática, que é um circuito, isso não significa que você sabe dirigir, não é verdade? A mesma coisa acontece aqui na citopatologia. Então, diante desse quadro em que não existe automação, não existe controle de qualidade, é muito difícil encontrar profissionais qualificados, demora para qualificar o profissional. Como que a citologia se comporta no dia a dia? Ela se comporta da seguinte forma: prevenção, 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 diagnóstico. Então as campanhas que nós vemos, por exemplo, contra o câncer de mama, contra o câncer de próstata, estão entre esses 3 primeiros pilares de como nós tratamos a citopatologia no dia a dia. Prevenção, prevenção, prevenção. O câncer de colo de útero, a mesma coisa, prevenção. E por último, o diagnóstico. Então, a preparação que existe para a citopatologia gira em torno da prevenção muito mais do que do diagnóstico. Beleza? Apesar disso, a citopatologia é uma ferramenta fundamental no diagnóstico de tumores, função hormonal e infecções parasitárias. Então, apesar do foco na prevenção, ela é muito importante para o diagnóstico. O exame conhecido como Papa Nicolau, que muitos de vocês já ouviram falar, é utilizado para detectar nas mulheres tumores de colo de útero. Porque aquelas células tumorais ali do colo do útero, elas vão se distribuir em metástases. Então, numa coleta desse material lá do colo do útero, é possível colocar essas células, dispor essas células em lâminas e avaliar uma quantidade bem grande dessa população de células do colo do útero. E aí, de acordo com a coração, né, de acordo com os processos de coloração dessas células,
é possível detectar essas células tumorais ao microscópio. O idealizador desse exame, o George Papanicolaou, estabeleceu em 1942 os conceitos básicos de interpretação citológica e criou um método de coloração citológica que é utilizado universalmente até hoje. É um trem que começou lá em 1942. Hein? A citopatologia, portanto, analisa as células individualizadas, descamadas, expelidas ou retiradas da superfície de órgãos de diferentes partes do organismo. Então podem ser realizadas, por exemplo, biópsias, que são essas raspagens das células dos órgãos, para que se proceda com a análise ao microscópio. Então, a primeira parte desse exame citopatológico é a coleta. Como os materiais biológicos apresentam diferentes características devido às distintas formas de organização e composição, a coleta do material destinado à análise citológica constitui uma etapa fundamental nesse processo. A coleta é uma etapa crítica. Se a coleta for realizada de forma errada, não tem como analisar. A origem das amostras dos preparados histológicos vem de fragmentos de tecidos oriundos de necrópsias e biópsias. Então, essas amostras de tecido podem vir, inclusive, de indivíduos que já evoluíram a óbito, para verificar as causas do óbito, né? A necrópsia. Ou tecidos vivos, biópsias. Nos preparados citológicos, essa origem é um pouco mais diversificada. Então, aqueles fluidos corporais podem também dar origem a materiais que são coletados, né, para análise citológica. Por exemplo, os líquidos orgânicos, como urina, líquor, líquido acítico, pericárdico. O líquido acítico é aquele que eu mostrei para vocês lá no início da aula, né, da cavidade abdominal. O líquido pericárdico, sinovial, punções aspirativas por agulha fina no pulmão, mama, tireoide, linfonodos, secreções como escarro, abscesso e fístula, lavados cavitários, então os lavados brônquicos, broncoalveolares e vesiculares, e raspados, como o raspado cérvico-vaginal, que é o utilizado no exame Papanicolaou, e o raspado ocular. Aqui um resumão dos tipos de materiais que podem ser coletados. Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem as distensões celulares ou esfregaços. Qual que é o método de coleta? Pode existir a raspagem, suave, imprint ou decalque, ou a punção aspirativa. Na raspagem, qual a origem da amostra? Colpocitologia, óleos, lavado brônquico. O imprint pode ser obtido em lesões cutâneas, biópsias, peças cirúrgicas. E a punção aspirativa pode ser do sangue, lavado brônquico ou líquor espinhal. Líquido espinhal, né? Existem também amostras pastosas, que podem ser expectoradas por punção ou drenagem, como as expectoradas são o escarro, principalmente, e aquelas obtidas por punção ou drenagem, os abscessos ou massas necróticas. E as amostras líquidas, que são obtidas por forma espontânea ou catéter, como a urina, amostras obtidas por escovação, como o líquido sinovial, escovação ou lavado, o líquido peritoneal ou acítico, aquele da cavidade abdominal, ou por punção, o líquido da pleura, o líquido peritoneal ou acítico também pode então ser obtido por punção, líquido pericárdico, lavado brônquico alveolar, lavado vesical, líquido estomacal, lavado brônquico ou líquido sinovial. Então ela funciona de forma prática, obtendo amostras que estão mais próximas da realidade daquele paciente naquele momento. Essa realidade, o estado do órgão
o estado dos tecidos pode ser observado, então, nitidamente por meio das células presentes nesses líquidos que são obtidos do corpo. Coleta e preparo de amostra. Dependendo, então, do tipo de amostra, o preparo também é diferente. Então, a natureza da amostra, se a amostra é líquida, pastosa ou sólida, é que irá definir a forma de coleta e preparo do material segundo as etapas da técnica citológica escolhida. Então, a distensão celular ou esfregaço é feita ao se distender sobre uma lâmina de vidro uma leve camada de fluidos corpóreos para o exame ao microscópio. Então, faz um arraste de uma lâmina de vidro com a amostra no meio, a amostra entre duas lâminas de vidro, uma lâmina e uma lamínula, e aí se faz a distensão celular. No lavado, o material é colhido com o auxílio de um catéter para lavagem, contendo a solução salina de uma cavidade do organismo, e aí esse lavado pode ser filtrado, e essas células, ao serem filtradas, são então distendidas nas lâminas. Mas lembrem-se que não é só fazer a distensão celular e já ir para o microscópio. É necessário que essas células sejam coradas, coloridas, com os corantes empregados na citopatologia, porque senão não se vê absolutamente nada, a não ser que seja um microscópio eletrônico, que tem uma altíssima resolução. Os escovados. O material é colhido por esfoliação da superfície de mucosas, utilizando-se uma escova. O material obtido pode ser, então, distendido sobre a superfície de uma lâmina de vidro ou cortando-se a cabeça da escova e imergindo-a em solução salina ou em líquido conservante apropriado. Então, como aquela escova passou lá na cavidade, no útero, né, da paciente, cérvico-vaginal, a cavidade, as células estão grudadas na escova. E aí eu posso mergulhar essa escova numa solução líquida e as células pulam da escova para a solução líquida, né? E aí, em seguida, se procede à citologia de líquidos. Então essas células podem então ser filtradas e distendidas na lâmina. As impressões teciduais, ou imprints, né? É o procedimento em que se coloca a área lesionada do tecido em contato com a superfície de uma lâmina de vidro lisa, de forma semelhante ao procedimento para se obter as impressões digitais que a gente vê em filme lá no CSI. Então encosta a lâmina ali, isso é suficiente para que células daquela lesão se grudem na lâmina de vidro. E aí procedem-se com as técnicas de coloração para depois investigar ao microscópio aquelas células. As células superficiais da lesão passam para a superfície da lâmina de vidro e podem ser observadas ao microscópio após a coloração. Esse procedimento é também denominado citologia de decalque. Fixação seca. Depois que as células estão na lâmina de vidro, eu preciso fixar essas células na lâmina de vidro. Porque senão, quando eu for colocar essa lâmina no corante, a célula vai escapulir. E eu não quero que isso aconteça. Então, a fixação dessas células pode acontecer aí na forma seca ou a fixação por revestimento. A fixação seca, ela é utilizada quando se realiza a coloração de Mingrunwald-Ginsa, pois o metanol presente na solução corante age como fixador. É o tipo de fixação utilizado para distensão de células sanguíneas, imprint de baço, gânglios linfáticos, entre outros. E a fixação por revestimento? É usada na obtenção dos esfregaços citológicos. Existem, então, outros solventes que são borrifados ali por cima daquela lâmina contendo as células, que vão fazer com que essas células fiquem fixadas, aderidas à lâmina de vidro. Os fixadores são constituídos de polietilenglicol, Carbovax é um exemplo, e álcool, comercialmente vendidos na forma líquida ou em spray.
As amostras são fixadas pelo gotejamento do fixador ou pela pulverização do aerossol das embalagens em spray, e depois essas lâminas ficam secando a temperatura ambiente. Quando o solvente, aí, que geralmente é o álcool, evapora, aquele outro constituinte apolar vai criar uma fina camada por cima das células e fixando essas células na lâmina de vidro. Então vai formar uma película que protege e preserva a amostra. Ainda existe a fixação por líquidos fixadores, em que o etanol 95% é o mais utilizado. Ele penetra na célula e desidrata a célula, e aí ele intensifica a diferenciação nuclear e citoplasmática após a coloração. Então, só de usar o etanol já existe alguma fixação das células às lâminas de vidro. E aí tem outros fixadores, o carnói, metanol, álcool isopropílico 80%, etanol 50% pode ser usado também como fixador. Então, depois que o etanol evapora, as células ficam aderidas na lâmina de vidro. Líquido de Bowen, dentre outros. Também podem ser utilizados como fixadores celulares, variando a escolha e o tempo de fixação de acordo com a natureza da amostra. Coletei a amostra, fixei a amostra, agora eu preciso processar essa amostra. O acondicionamento do material é essencial para evitar a perda de conteúdo. Então não pode esquecer essa lâmina lá jogada no laboratório, né? Ela tem que ser devidamente identificada e acondicionada para que não se percam as características das células ali presentes. A identificação da amostra e o preenchimento correto da ficha de solicitação médica são informações relevantes para evitar o extravio do material. O processamento da amostra requer procedimentos específicos de acordo com a natureza do material a ser analisado. Então veja aí um exemplo da figura, a distensão celular. Deve-se preparar esse tipo de amostra de modo a formar uma fina camada de células, permitindo assim a melhor diferenciação celular. Então aqui a gente vê que a amostra foi coletada por um suave. O suave ele é então girado em cima da lâmina de vidro. E aí essas células vão se distribuindo ao longo da lâmina. Por que tem que fazer isso? Porque camadas espessas causam hiperpigmentação celular. Quando o corante invade as células de uma camada muito espessa, não dá para diferenciar qual célula é qual. Então o ideal é que eu tenha camadas bem finas, para que essa coloração não atrapalhe as células que estão na camada superior. Existem outros formatos de colocar, né, as células nas lâminas. Tem o formato espiral, tem a forma ondulada, a forma de distensão e a forma de espalhamento. Então aqui a gente tem o exemplo, a forma de distensão. Então a amostra é colocada na lâmina de vidro, com auxílio de outra lâmina, a amostra é distendida. E isso tem a mesma finalidade dessa que eu mostrei para vocês aqui anteriormente. Fazer com que a camada de células fique bem fina, para que as células de baixo não atrapalhem a coloração, a observação das células que foram coloridas nas camadas superiores da lâmina. E as amostras pastosas? Como é que a gente processa as amostras pastosas? Então tem que coletar o catarro, né? Popularmente conhecido como catarro, que é um dos principais exemplos. Elas devem ser analisadas antes de processadas para análise. Coloca-se o material em uma placa de Petri com fundo escuro e selecionam-se as regiões mais densas, escuras ou sanguinolentas. Por que eu tenho que selecionar essas regiões densas, escuras, sanguinolentas? Porque é ali que estão as células. Ali é que estão presentes. Essa semana, eu tive uma irritação de garganta. Mas era nítido que era uma irritação de garganta viral. Porque o muco que eu produzi era completamente transparente, sem nenhum aspecto de coloração. Então isso indica que é uma irritação viral acontecendo.
Agora, quando a infecção é bacteriana, o muco fica muito opaco, né? Escuro. E é ali a melhor forma de obter material para análise citopatológica dessa amostra pastosa. Essas áreas, então, mais escuras, mais sanguinolentas do muco, são colocadas sobre lâminas de vidro para distender. Aí faz-se a distensão em lâmina, obtendo-se uma camada de células e fixando o material imediatamente com etanol 95%. Então, essa lâmina é mergulhada no etanol 95% por algumas vezes e depois é deixada secar. Quando esse etanol evapora, está lá a minha amostra fixada na lâmina de vidro. E aí eu parto para a coloração dessa amostra e investigação de quais células estão ali presentes. É possível, inclusive, fazer as colorações de Gram para verificar a presença de bactérias naquela amostra de muco. As amostras líquidas, por outro lado, são as amostras que possuem maior diversidade de procedimentos, dependendo do tipo de amostra. Então, depois que aquela amostra líquida foi obtida, eu posso, por exemplo, centrifugar a amostra. A gente viu lá na hematologia, nós centrifugamos o sangue por diversas vezes. E é uma forma, inclusive, de obter o hematócrito, né? Que é verificar a porcentagem entre células, os elementos figurados do sangue, e o plasma, que é o soro. Então, ao centrifugar essas amostras líquidas provenientes do nosso organismo, as células também ficam no fundo do recipiente. E aí depois essas células podem ser reunidas e distendidas numa lâmina. E também existe a citocentrifugação. É um equipamento que auxilia bastante no preparo de amostra. Talvez uma das únicas automações que existem dentro da citopatologia, tirando o microscópio, né? O microscópio não tem jeito. Tem um vídeo aí no YouTube, caso vocês fiquem curiosos a respeito. Vamos para as colorações citológicas, então. A gente já conseguiu coletar a amostra, preparar a amostra, processar essa amostra. Agora chegou a hora da coloração. A qualidade da coloração citológica está diretamente relacionada às características tintoriais dos corantes, ao processamento da amostra e à fixação. Então, se a amostra foi processada corretamente, o corante consegue se introduzir em células de uma camada bem fina. E aí eu não tenho células de baixo atrapalhando a camada de cima, a observação das células que estão nas camadas superiores. E a fixação também interfere, porque se essas células não foram fixadas, quando eu mergulho a lâmina no corante, as células ficam lá no corante. E isso é um grande problema, porque imagine que eu não tenho uma boa etapa de fixação. Eu vou tratando aquelas lâminas durante o dia de trabalho e as células dos meus pacientes vão todas ficando lá no corante. Pode ser que na hora que eu estou trabalhando a coloração de uma lâmina de um outro paciente, umas células ou um grupo de células daquelas que estava lá nadando no corante se fixem na minha lâmina. E aí eu tenho uma bagunça nos resultados, né? Tenho falsos positivos e isso é muito prejudicial para as análises. Então vejam como é complexo o trabalho dentro da citopatologia. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Então esse cuidado na coloração tem que ser observado para que se evitem artefatos e a dificuldade de análise do material. Artefatos são essas células que porventura estão nadando lá no corante e se fixam às minhas lâminas. Muitas colorações histológicas podem ser empregadas na citologia, algumas das quais com pequenas modificações. Então a coisa não muda muito nessa etapa de coloração. Os métodos mais empregados são o Musi-Carmin de Mayer, May-Greenwald, Ginsa, hematoxilina e eusina, que participam lá da coloração de Gram, ácido periódico mais reativo de Schiff, Grocott, Shore, entre outros. Então,
De acordo com o protocolo, você vai utilizar esses corantes. E a formulação desses corantes também vai estar descrita lá para que você os faça quando eles acabarem, né? E mantenha a qualidade dos corantes para as colorações. Porém, o método de Papanicolau é o mais difundido e empregado pela grande demanda diagnóstica e por ser a coloração comumente aplicada às amostras para diagnóstico de câncer ginecológico. Então, por mais que haja diversos métodos corantes para os exames, quem que é o carro-chefe? É o Papanicolau, que tem que ser feito nas mulheres por conta da prevenção, prevenção, prevenção. O método de Papanicolau utiliza um conjunto de corantes e tem como objetivo a evidenciação das variações na morfologia e dos graus de maturidade e de atividade metabólica celular. Quando eu faço a coloração daquelas células que foram obtidas por escovação lá no útero da paciente, eu consigo verificar nessas células a morfologia. Então, quais são os aspectos, as características daquela célula? Como que está o formato do núcleo? Como que está o formato do citoplasma? A quantidade de corante que foi absorvida, a presença de células mortas, a presença de células vivas ali presentes, né? Porque a célula que estava viva na hora da coloração, ela vai ter um aspecto específico. A célula que estava morta, já tinha descamado do tecido, ela vai ter um aspecto completamente diferente. E vamos a ele. Esse método, Papanicolau, ou PAP, se baseia nas ações de um corante básico, e esse corante básico tem afinidade pelo núcleo das células. Por que o corante básico é que tem afinidade com o núcleo, pelo núcleo das células? Porque dentro do núcleo da célula não estão presentes os ácidos nucleicos, e o ácido não neutraliza a base. Então, como o núcleo da célula tem ácidos nucleicos, é o corante básico que interage com o núcleo. No caso do método Papanicolau, a hematoxilina. E aí usa também um corante ácido, que vai combinar com quem? Com o citoplasma das células queratinizadas. Esse corante ácido é o Orange G. Então, o núcleo é ácido, o citoplasma é básico. E aí esses dois corantes ficam limitados a essas duas porções da célula. E ainda tem um corante policromático, que oferece tonalidades de cores diferentes no citoplasma das células. Esse corante é o EA65. E o método Papanicolau de coloração abrange 5 etapas. Primeiro, hidratação. Depois, coloração nuclear. Depois, desidratação. Depois, coloração citoplasmática e uma desidratação novamente. Então, na primeira etapa, que é a hidratação, a etapa requer a reposição gradual da água das células por meio de banhos alcoólicos de concentração decrescentes até a água destilada. Então, aquela célula que já foi coletada corretamente, distendida na lâmina, fixada, vai receber vários banhos em recipientes contendo uma mistura hidroalcoólica. Só que a porcentagem de álcool vai diminuindo entre esses banhos. Conforme a porcentagem de álcool diminui, a célula vai se tornando mais hidratada, porque o interior da célula, do citoplasma, vai ter uma concentração maior do que aquela do recipiente em que a célula está sendo mergulhada. Então, por osmose, a água entra na célula. Na água destilada, por exemplo, que é a etapa final, não tem nem soluto dissolvido na água destilada. Então, a concentração dos sais que estão dentro do citoplasma puxa essa água. Só que isso não pode ser feito de forma direta. Não pode mergulhar direto na água destilada. Senão isso causa um estresse
e a possível lise celular. A célula quebra, explode. Então tem que ser gradual a hidratação dessa célula. Até que quando essa lâmina chega na água destilada, todas as células estão muito bem hidratadas. Por que eu tenho que hidratar a célula? Porque os corantes são solúveis em água. Agora que eu tenho células hidratadas, o núcleo, o citoplasma cheio de água, eu faço uma coloração nuclear. Então o corante é capaz de atravessar a membrana plasmática, se dissolver na água do citoplasma e se dissolver na água do núcleo. As células hidratadas podem agora receber um corante aquoso para corar os núcleos. E aí, como eu já havia dito anteriormente, é a hematoxilina. Depois dessa hidratação e a coloração do núcleo, eu preciso desidratar essa célula. Para receber corantes alcoólicos citoplasmáticos, devemos agora retirar a água das células com banhos alcoólicos de concentração crescente. Então agora eu quero o inverso. Já que eu corei o núcleo com um corante que tem afinidade lá para o núcleo, agora eu posso desidratar essa célula e utilizar um corante para o citoplasma, que vai ser de fácil penetração. Então os banhos vão sendo feitos em soluções em que há um aumento da concentração de etanol. E aí a água que está lá dentro do citoplasma acaba saindo da célula para dissolver esse álcool. Falando de forma bem geral, né? É como se essa água estivesse saindo das células para dissolver essa concentração crescente de etanol nos banhos consecutivos a que essa lâmina é submetida. E aí, depois da desidratação, ocorre a coloração do citoplasma. Nessa etapa, o citoplasma das células é corado pelos corantes Orange D e o EA65, de modo a diferenciar com diversas tonalidades o citoplasma das células de acordo com a sua maturidade e metabolismo. Então é possível saber se é uma célula jovem, se é uma célula velha que está próxima da apoptose, qual é o estado daquela célula, se é uma célula tumoral, se não é uma célula tumoral. E aí ocorre a desidratação, depois disso aí tudo, a clarificação e a selagem. A água agora deve ser completamente retirada, porque o Orange D e o EA65 também eram soluções hidroalcoólicas, né? Então vai sobrar um pouco de água ali. Só que a água é prejudicial para a manutenção da estabilidade da célula na lâmina. Então eu preciso secar completamente, porque a água ali vai criar radicais livres, né? Então vai destruir essa lâmina com o tempo. Então eu desidrato completamente, clarifico e selo para que eu possa manter aquela lâmina estável ao longo do tempo. Então a água agora deve ser retirada com concentrações alcoólicas crescentes, clarificadas e seladas com meios permanentes hidrofóbicos. Então, depois de desidratada, clarificada, é colocada uma película de componentes hidrofóbicos, ou seja, apolares, em cima dessa pequena lâmina de células. E isso permite a preservação dessas células. Olha aí a metodologia do Papa Nicolau, caso você queira seguir nessa área. Então, dissolva o alúmen em água destilada com o auxílio de uma placa aquecedora em um agitador magnético em um recipiente com capacidade para 2.000 ml, para evitar que derrame quando a solução entrar em ebulição. Então é difícil fazer o Papa Nicolau. Misture a hematoxilina no álcool à temperatura ambiente em outro recipiente separado. Lentamente, combine as duas soluções, aquecendo em placa aquecedora até entrar em ebulição. Retire da fonte de calor e acrescente lentamente o óxido de mercúrio, com cuidado, pois o óxido reage com a solução, fazendo-a entrar rapidamente em ebulição, podendo inclusive sair do recipiente. Então, para fazer a solução, você precisa de um
de um recipiente bem grande, ó, de 2.000 ml, 2 litros. Retorne a solução para a fonte de calor até que tome a tonalidade púrpura escura. Esfrie e a solução estará pronta. A solução para uso dessa hematoxilina é diferente dessa que vai ficar armazenada. Então, aquele volume que você fez, você vai tirar 20 ml, vai acrescentar 20 ml de ácido acético glacial para intensificar a coloração dos núcleos. E depois que você utilizar para um paciente, você vai filtrar. Por que, professor, que tem que filtrar? Ora, não podem se desprender células das lâminas, mesmo após a fixação? A fixação pode ter sido feita errado para alguma região daquela placa. E aí sempre tem que se filtrar esse corante, hematoxilina, para utilizar numa nova lâmina. É uma etapa de qualidade a ser seguida no laboratório. Então é bem difícil fazer hematoxilina. Pode causar acidentes. Tem que tomar cuidado. E aí, meus amigos, é isso aí, ó. Esse é o Papa Nicolau. Então a lâmina vai sendo mergulhada, como vocês podem ver, ó. Aqui é a lâmina, tá vendo? Sendo mergulhada e retirada. Então você faz 10 imersões no álcool etílico absoluto. Depois, 10 imersões no álcool etílico 95%. Essa é a etapa de hidratação da célula. Vocês se lembram que eu disse que a concentração de etanol tinha que ir diminuindo para que a célula se reidratasse até chegar na água destilada? Mas é por aí. 10 imersões. Então, infelizmente, não tem um robô que faça isso. Se inventarem esse robô, eu acho que deve existir, né? Mas eu nunca vi, pessoalmente. Então é você mesmo lá, imergindo 10 vezes. Imergindo e submergindo. Submergindo e imergindo. Depois álcool etílico 70%, 10 imersões. Depois a água deionizada ou água destilada, 10 imersões. Hidratou, vamos corar o núcleo com hematoxilina de Harris. Aí vai ficar 1 minuto na hematoxilina. Agora que eu corei o núcleo, tenho que desidratar. Então, vai mergulhar e retirar 20 a 30 vezes na água destilada, depois 5 imersões na água amoniacal, 20 a 30 imersões na água corrente, depois vai aumentando a concentração do álcool etílico para desidratar as células. 10 imersões no álcool etílico 70%, 10 imersões no álcool etílico 95%, 10 imersões no álcool etílico absoluto. Opa, desidratei as células. Agora eu vou fazer 40 imersões no Orange D, 10 imersões no álcool etílico absoluto para tirar o excesso, 10 imersões no álcool etílico absoluto de novo, porque vai ficar bem, o excesso vai ficar bem nessa cuba 13 aqui, então vai para 14. Depois vai por 2 minutos nesse corante EA36. Aí, depois disso aí tudo, eu tenho que desidratar completamente minhas células para fazer a selagem posteriormente, né? Então, eu faço 10 imersões no álcool etílico absoluto uma vez, mais 10 imersões em outra cuba com álcool etílico absoluto, e aí passo para a parte de selamento para preservação. Xilol fenicado, 10 imersões, só xilol, 10 imersões, depois fica 1 minuto em outra cuba contendo xilol. Está pronta a minha lâmina, que será lida ao microscópio para o exame Papa Nicolau. Agora, já pensou você fazer tudo isso, chegar no microscópio e perceber que a distensão da lâmina não ficou boa? Não tinha camadas únicas de células. As células estavam todas encavaladas uma em cima da outra. E aí eu não consigo verificar a morfologia das células. Então, isso deve dar até morte no laboratório, né? E aí esses são os resultados, meus amigos. Células escamosas, maduras,
róseo avermelhadas. Então, as células que são escamosas e já estão maduras, elas ficam com essa coloração róseo avermelhada. O nucleolo das células é vermelho arroxeado, como a gente pode ver aqui em alguns exemplos. Aqui embaixo também, os nucleolos vermelhos arroxeados. Células metabolicamente ativas são verde azuladas. São essas células que estão aqui na figura abaixo. O citoplasma queratinizado pode ser observado pelo laranja ou amarelo. Então, esses são os resultados. Agora, você mostra isso para mim, eu infelizmente não consigo saber aqui direito o que era a célula, o que não era, o que está voando aqui no meio da lâmina. Será que isso foi bem preparado? O que isso significa, né? Então, isso necessita de pós-graduação específica na área e muita prática. Geralmente é o contato com um profissional que já executa essa atividade há muito tempo que pode passar esse conhecimento para a gente. Olha os resultados aí, então, do Papa Nicolau. Ó. Vejam essa célula, uma célula aparentemente normal. Enquanto existem outras células aqui do lado, rosas, que têm um núcleo diferenciado, um núcleo pontual, em vez do núcleo mais abrangente aqui, presente nessas células em azul. E aí é possível verificar os estágios de neoplasia de acordo com a morfologia dessas células. Essas células com núcleo bem pequenininho, que nem vocês puderam ver aqui, nessa figura, ó, núcleo bem pequenininho, elas estão normais. Quando esse núcleo fica um pouquinho maior, que nem eu mostrei nessas células metabolicamente ativas aqui, indicadas pela seta, isso já inspira algum cuidado. É o chamado NIC1. Neoplasia intraepitelial cervical. É a abreviação utilizada é NIC. Então, conforme o núcleo aumenta, a gente tem esses estágios. Ai, desculpa. Olha nessa figura aqui ao lado os tamanhos dos núcleos das células. Então, o aumento do núcleo gera cuidado, né? Será que algumas dessas células dessa figura aqui ao lado estão no estágio NIC2? Posso dizer que sim, né? Para mim é NIC2. E células NIC3? Será que tem alguma aqui que é NIC3? Talvez essa aqui? É um NIC3. Então, todo aquele trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, para identificar a morfologia das células lá presentes, né, no útero e conseguir ter um diagnóstico. Então, essa pessoa vai ter que ser encaminhada para o tratamento, com certeza. E essa aqui também inspira algum cuidado, porque dá para encontrar células que estão tendo um núcleo um pouquinho maior do que o normal. NIC1. Já essas células que a gente vê aqui estão normais. Essas inspiram cuidado e essas já estão no estado avançado, né? É isso. Tudo para chegar aqui nessa avaliação celular. Só que, certamente, pessoas que não têm muita prática podem interpretar de forma errada, podem produzir um laudo baseado apenas nessa célula aqui. Deve existir um tratamento estatístico, uma contagem de células para determinar o estágio, não deve ser a simples observação de uma célula. Mas aí eu decidi não entrar tão a fundo assim nesse tema. Dúvidas, sugestões e comentários? Alguém aí se interessou pela área da citopatologia? Professor, Pois não? então, essa realmente ela é
assim, igual o senhor falou, ela é do farmacêutico também, para a gente ter o conhecimento, mas ela é uma área bem mais abrangente, né? E aí Vários. acho que em função dessa questão, por exemplo, da questão de ágil, eu acho que ela também não chama muita atenção em função disso, por causa da dificuldade de você ter um estágio numa área dessa. É. Eu lembro a sua pergunta lá no dia da palestra também, Rogério, Isso. que foi voltada Uhum. para essa parte também, né? Como que a gente vai ter Isso. experiência se ninguém nem E abre vagas se de ninguém estágio? disponibiliza. É isso. Eu, Então, essa área também é uma área que, de repente, você não tem. Quando você está graduando, você, assim, eu quero ser terapeuta, mas você ainda não tem, assim, uma noção do que, se você quer trabalhar na drogaria, se você quer trabalhar na indústria, se você quer trabalhar na parte. E aí, a partir do momento que você pega uma área de estágio que te proporciona um conhecimento melhor, aí dá aquele estalo onde você fala, é isso aqui que eu quero e segue em frente. A partir do momento que você não tem isso, aí você acaba ficando ainda fica meio perdido. sim. E mesmo assim, por mais que vocês façam estágios em diversos lugares, ainda é limitado o espectro de Sim. possibilidades que a gente tem, né? Uhum. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. A questão é que a oferta de vagas diminuiu muito ao longo dos anos. Então é aquela realidade que eu falei para vocês da Novartis lá no começo dos anos 90, não existe mais. Então, o cara que está fazendo as vagas, ele que está montando as vagas que serão para obter os candidatos, ele usa a mesma formatação daquelas vagas lá de trás, que exigiam experiência. Precisava exigir experiência porque a experiência era, de fato, um diferencial. Então, quem tinha experiência geralmente era contratado. Mas hoje, essa condição de ausência de experiência, ela é amplamente distribuída entre todos os graduandos de farmácia. Mas qual é o filtro então? Com certeza é a pós-graduação, só que não a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado. É a pós-graduação lato sensu, que é essa especialização que a gente diz. Então, nas entrelinhas do que deu para perceber, do que a doutora Clislane falou, imagina ela posta uma vaga daquelas. E aí, eu quero concorrer. No meu currículo está lá, mestrado, e eu estou como doutorando ainda porque eu não peguei meu diploma. Beleza. Eu coloco essas duas características lá no currículo e mando. Eu não serei nem pesquisado a esse respeito, porque ela não está procurando um doutor para a vaga. Ela está procurando alguém que tenha graduação e tenha alguma afinidade com a área. É muito melhor que ela selecione um candidato que tem pós-graduação lato sensu na área, que é essa especialização, do que um doutor ou um mestre. A indústria não enxerga o papel desse trabalhador que tem mestrado com bons olhos. Talvez essa seja uma realidade que mude com o tempo, mas a pós-graduação, que é essa especialização, se tornou um filtro que substituiu a experiência na área. Porque ninguém tem experiência mais. É muito difícil de conseguir essa experiência, a não ser que você tenha, que nem eu tive, contatos na empresa, no caso do meu pai. Só que quando eu cheguei em Resende, depois que eu fiz todos esses anos de estudo, a Novartis já tinha fechado. Eu tenho uma amiga que é a Maria Tereza, farmacêutica também, agora ela está na Santa Casa, mas a gente trabalhou junto na Raia. Ela chegou a estagiar na Novartis, filha também de funcionário. Então esse network, que é o que a gente comentou lá no começo da aula, né, que a gente não costuma fazer, ou a gente costuma menosprezar, ele se tornou algo imprescindível.
O network é o início de tudo. Depois dele é que vem os outros requisitos. E foi o que eu conversei com o Índio, que é o que motivou que a gente fizesse essa live para vocês depois. São informações que eu queria ter quando eu estava formando. Mas, infelizmente, eu fui descobrir isso só agora, praticamente, né? Depois que eu já tracei, já fiz o meu plano de carreira. Então, eu gostaria de, nessa etapa que vocês estão, saber disso. E foi nítido, né, com o contato com o Índio, que a gente conversou em off até do dia a dia, das contratações, das indústrias, dos alunos, e o ICTQ não oferece simplesmente o curso. Tem um network envolvido, que você vai fazer contato com esses professores durante, sei lá, 2 anos, que é o tempo da pós-graduação. E nesse tempo, os recrutadores estão procurando gente. É mais fácil o cara lançar a vaga no LinkedIn ou no Indeed, nesses outros sites de busca, para procurar no meio de 2.000, 3.000 candidaturas, ou ele já chegar lá no cara que está dando a aula de pós-graduação e perguntar, pô, me arruma um cara bom nisso aí. Muitas vezes, o Índio, eu falo Índio, né, porque o apelido dele é Índio, porque ele é lá de Manaus. Mas o Felipe, ele falou mesmo que os contatos que os próprios professores do ICTQ já são da indústria. Então eles também trabalham, têm fortes laços com a indústria. E esse pessoal que já está no negócio tem um network violento. Então ganha-se também essa possibilidade ao entrar na pós-graduação, seja no ICTQ, seja em qualquer lugar. Porque todo mundo que está dando aula na pós-graduação tem algum contato com a indústria. Eu fiz inscrição lá numa que deve começar em dezembro. Então ela trata dos métodos químicos de identificação de compostos, né? HPLC, etc. Quando eu li a ementa do curso, olha só que doideira. Eu já sei tudo que está ali, porque eu fiz isso na prática, no mestrado, no doutorado, e fiz disciplinas disso, mas não com um cara que é professor, que é egresso da indústria, não, vamos dizer assim, que está fazendo isso na prática. Não. Eu fiz disciplinas disso com professores lá da UFV, por exemplo, que já estão dando aula disso há um tempão, que fazem pesquisa com isso, que tem que orientar alunos todo semestre mexendo naqueles equipamentos, e não tem dó nem piedade nenhuma sua. É totalmente diferente das minhas aulas aqui. Vocês devem ter professores que são assim, né? Totalmente impiedosos, onde o filho chora e a mãe não vê. Eu só tive professor assim lá, porque é difícil. Então eu já sei o que está lá. O que eu não sei? É experiência na RDC tal de boas práticas de fabricação. Isso eu não sei. Se você me perguntar o que é essa RDC, o que é esse ISO 9001, eu não sei o que é na íntegra. Só que isso é trivial demais. É só baixar, ler. Aqui diz que eu tenho que evitar acidente. Aqui diz que eu tenho que fazer a correta limpeza do material. Boas práticas de manipulação, boas práticas de fabricação são isso. Questões de higiene, segurança do trabalho, etc. Mas qual que é o filtro que o recrutador usa? A pós-graduação lato sensu. Ele não vai lá colocar, eu quero selecionar alguém que tem mestrado nessa área. Ele não vai pegar o meu currículo, abrir o link que eu pus lá da minha dissertação de mestrado, em que eu desenvolvo análise fitoquímica dos extratos de uma espécie vegetal, eu desenvolvo um método para quantificação de flavonoides na espécie vegetal e eu adequo, faço testes biológicos, né, antibacteriano, teste de sinergismo antibacteriano e adequo no terceiro capítulo o controle de qualidade daquele extrato, não com um método físico-químico, que eu já tinha feito no capítulo anterior. Eu adequei com um teste biológico. Eu identifiquei, entre as 13 bactérias que eu testei, uma bactéria que era bem sensível ao extrato. E aí eu fiz uma análise de correlação. Eu cultivei essa bactéria
em Poços, daquela plaquinha que vai no ELISA, que eu mostrei para vocês nas aulas passadas. E ali eu coloquei diferentes concentrações de extrato. Fiz como se fosse uma curva, né, de calibração. Depois, eu utilizei um reagente que consegue me dizer a taxa de crescimento das bactérias ali. Chama resazurina. É tipo esses corantes que a gente viu na aula de hoje. Então, se a bactéria crescer, o corante vira de roxo para rosa. E eu consigo medir no ELISA a absorvância de cada um dos poços da placa. Então, eu percebi que o crescimento bacteriano era dose dependente. De acordo com a dose de extrato que eu coloquei, a bactéria era inibida proporcionalmente. Então, eu fiz uma curva de calibração. Então, eu não preciso ter, para o meu extrato, simplesmente um método físico-químico de análise. Eu ainda posso incluir esse método biológico, porque se houver os flavonoides, que são os marcadores da espécie, que têm efeito farmacológico, o extrato vai matar essa bactéria, que é uma bactéria gram-negativa, Pseudomonas fluorescens. E isso tinha acabado de ser incluído na legislação em 2016. Aí, hoje, eu conversei com o professor Zilmar, que é da engenharia. Nós vamos tentar fazer um projeto aí. Inclusive, Mário Vitor, você estará envolvido, né? A gente já está trabalhando no nosso TCC, vem novidades por aí, talvez integrar com outros alunos da engenharia e tal. E aí conversamos sobre isso, né? E aí eu contei essa história para ele, contei dessa live que a gente vai fazer sexta-feira. E aí discutimos a respeito disso. E ele disse que tem fundamento essa questão. Porque ele falou assim para mim, se você contar essa história para o cara que está te recrutando na entrevista, não tem como ele não se interessar pelo seu currículo. Agora, ele nunca vai saber disso. Porque ele não vai te chamar para a entrevista com as características que você tem. Por exemplo, esse foi o trabalho de mestrado, né? Totalmente voltado, então, para essa área. No doutorado, o que eu fiz? Eu fui lá no Cerrado, fui umas 8 vezes, até que eu achei a planta dando fruto. Peguei os frutos, levei para Viçosa. Peguei os embriões de dentro das sementes e estabeleci eles in vitro. Então eu cortava a semente, é até uma foto que tem no meu outro e-mail, né? Eu cortando a semente lá no fluxo laminar. Pegava o embrião, punha no meio de cultura, eu fiz diferentes testes, né? Mas o que deu certo para ele germinar foi deixando ele 1 semana no escuro. Depois dessa 1 semana, ele emitia a raiz. E aí cultivei esse embrião in vitro. Virou plantas, né? O que eu tentei fazer? Eu tentei induzir calos. Então é possível, com uma combinação de elicitores do crescimento vegetal, aquele tecido vegetal que está ali no meio de cultura, ele produz um câncer da célula vegetal. E aí, esse câncer de célula vegetal pode ser utilizado para cultivo em bioreatores. Então, o meio sólido da placa de Petri é substituído por um meio líquido e fica em movimento. Conforme esse câncer da célula vegetal fica ali se movimentando nesse meio líquido, as células se desprendem e crescem em toda essa solução. A minha tentativa era, se eu conseguisse obter esse câncer, entre aspas, né, produzir esses flavonoides da planta que eu encontro no extrato por essa alternativa biotecnológica. Eu consegui, e isso tudo sendo o primeiro a tentar isso com essa espécie vegetal. Eu consegui até induzir os calos, mas eu não tive material vegetal suficiente para dar continuidade no trabalho, porque é muito difícil de obter esse material vegetal, é muito difícil de cuidar dele no laboratório, ele contamina sempre. Aí o professor, contando essa história para o professor Zilmar, ele disse, olha aí, vamos dizer assim, você é um cara que não tem medo de obstáculo. Na indústria, as pessoas querem pessoas que não têm medo de obstáculos também, que estão dispostos a inovar e tal. Só que ninguém vai saber dessa história. Nenhum recrutador vai chegar... Porque eu envio currículos para a indústria desde essa época.
Quando a gente está na pós-graduação, gente, no mestrado, né, stricto sensu, no doutorado, a gente não vê a hora de terminar aquilo e trabalhar. Então, eu sempre enviei. Aí só vem aquela resposta automática. Muito obrigado por participar. E eu estava lendo nessa semana também um artigo que fala desses softwares que são utilizados pelos recrutadores. Então, não tem um cara lendo os currículos que chegam na candidatura da vaga. Ele vai usar palavras-chave ali para encontrar os candidatos. É nessa que eu devo ter rodado diversas vezes, todas as vezes que eu tentei. Então, não custa nada, conhecimento sempre é bom. Eu vou fazer essa pós-graduação também para tentar essa inserção no mercado no futuro. Que nem o professor Igor fez, né? Um exemplo a ser seguido por mim. E vocês também têm que se preparar para isso. Porque se o mercado em que eu entrei já era ruim, a desindustrialização, a automatização das empresas, imagine o mercado que vocês vão pegar logo ali adiante. Então a dificuldade tende a aumentar, né? Então é necessário que vocês façam esse direcionamento da carreira. Eu queria ter ouvido isso, eu falei com vocês, quando eu estava lá na graduação. Mas, infelizmente, não tive esse tipo de orientação lá por parte dos meus professores. Mais alguma contribuição aí para a aula de hoje? Ficamos assim, então? Joia, professor. Aguardo vocês sexta-feira, então, lá na nossa live com Felipe Magalhães, meu amigo índio. Manda o link aí para a gente poder compartilhar. Sim. No dia lá, pra mim que eu mando pra turma. no dia lá eu mando para você, Davis. Deixa comigo. Alô. Falou, gente. Boa noite aí para vocês. Até sexta. Valeu, Antônio. Boa noite, professor. Boa noite.